Olá, senhores. Como vocês estão? Eu sou o professor Denis e estamos dando continuidade ao nosso curso de Introdução ao Eletromagnetismo para Engenharia. Na aula de hoje, nós veremos um tema muito interessante para tratar circuitos elétricos, que é a capacitância. A bibliografia indicada é o livro do Matthew Sadku, de Elementos de Eletromagnetismo, e o livro do Griffiths, de Eletrodinâmica. Então vamos lá? Capacitância. A capacitância é uma grandeza física que é definida a partir do conceito de potencial elétrico. Então a gente precisa compreender ele e nós já ouvimos nesse curso. Ele é uma propriedade fundamental para compreender os circuitos elétricos. Sem entender a capacitância dos componentes e a capacitância presente nos circuitos, a gente não consegue entender o comportamento de circuitos elétricos. A capacitância é uma grandeza que relaciona a quantidade de carga em um par de condutores com a diferença de potencial produzida por esse par. Então, matematicamente, ele é uma razão. A capacitância, que a gente vai chamar de C, ela é medida em farads, é a razão entre a carga armazenada no par de condutores pelo potencial presente naquele par. Note que, ao existir carga, existirá um potencial, pois a presença de carga num par de condutor implica na existência de um campo elétrico. E a existência desse campo elétrico implica no potencial elétrico. Então, sempre que eu tiver cargas armazenadas num par de condutores, eu terei uma diferença de potencial. Mas a razão entre carga e potencial vai ser dada pela capacitância. Bom, do ponto de vista do capacitor, que é o componente eletrônico construído para apresentar uma capacitância específica, a gente pode interpretar então a expressão acima como: quanto maior a capacitância, mais carga será armazenada para uma mesma diferença de potencial. Tudo bem? A capacitância, então, de um par de condutores depende basicamente da geometria escolhida para sua construção e do material que vai separar esses condutores. Vocês vão estar no vácuo ou em algum outro tipo de isolante. Se, é claro, os dois condutores não estiverem separados, estiverem ligados por um outro condutor, eu não vou ter capacitância nenhuma porque eu não vou armazenar carga, certo? Tudo bem? Então, vamos pensar assim. Ao armazenar carga num certo condutor, ou num par de condutores, essa carga vai implicar num campo elétrico. A existência desse campo elétrico implica numa diferença de potencial. Então, essa capacitância nunca vai ser nula. Mas ela pode ser muito pequena ou muito grande. Mas sempre que eu aplicar uma diferença de potencial sobre dois condutores, eu vou armazenar carga sobre eles. Agora, quanta carga eu irei armazenar ou não, depende da capacitância. Capacitâncias grandes significam que eu consigo armazenar muita carga com pouca diferença de potencial. Vamos usar essa definição e resolver um exemplo, tudo bem? Para compreender melhor o funcionamento de um capacitor. Então, como já falei, o capacitor é um componente. Ele pode ser composto, pode ser geometricamente construído de muitas formas. O mais simples de resolver, então a gente vai partir desse, é o de placas paralelas. Então vamos imaginar, aqui na nossa figura ao lado, que eu tenho um capacitor feito de duas placas. Podem ser quadradas ou redondas, aqui não importa. Então eu tenho duas placas paralelas entre si, ok? Essas placas, cada uma tem uma área A. Então não importa a geometria delas, o que importa é que elas sejam paralelas e tenham área A. E são separadas por uma distância D. Vamos considerar que essas placas estão no vácuo. Portanto, o material que separa elas aqui é só o vácuo. Não tem material nenhum.
A pergunta é: qual a capacitância desse capacitor? Ou seja, ao armazenar carga nesses condutores, qual vai ser a diferença de potencial que vai surgir aqui? Bom, para resolver esse tipo de problema, a gente primeiro precisa escolher um sistema de coordenadas adequado para posicionar o capacitor. O jeito mais simples é alinhar o capacitor, é alinhar o vetor dessas áreas, ou seja, deixar essas placas perpendiculares a algum eixo cartesiano. Pode ser o x, o y ou o z. Nesse caso, vamos resolver como eixo x, ok? Então a gente escolheu o eixo x para ficar perpendicular às placas, porque o vetor da área vai ser perpendicular às placas também. Bom, agora a gente vai definir que essas placas estão posicionadas em duas posições do eixo x. Vou chamar uma de x1 e a outra de x2, arbitrariamente. Tudo bem? Porque o que eu sei, o que eu conheço da geometria do meu capacitor, não é a posição dele no espaço, porque isso não importa. O que eu sei é que a diferença, a distância que separa essas placas é d. Então, ao definir essas duas posições, o x1 e o x2, o que eu sei, o que eu conheço, é que x2 menos x1 vai ter que ser d, que é a diferença que separa as placas, tudo bem? Bom, para a gente calcular a capacitância, a gente precisa calcular a diferença de potencial que vai existir aí a partir de um certo acúmulo de carga. Então vamos admitir que essa placa aqui posicionada em x1 vai ter carga positiva, com um total de mais Q armazenado nela. E essa placa x2 vai ter uma carga negativa, com um total de menos Q. Então cargas iguais. Tudo bem? Ora, dada essa configuração de cargas, o campo elétrico, então, vai ter essa configuração aí, mostrada na figura. Ele vai sair da placa x1 e vai chegar na placa em x2. Né? Lembre-se, né? Se você quiser saber para onde o campo elétrico aponta, coloca uma carga de prova positiva. Se eu colocar uma carga de prova positiva dentro de um capacitor carregado dessa forma, a placa em x1 vai repelir a carga. E a placa em x2 vai atrair essa carga. Então a carga vai se mover da placa em x1 para a placa x2. É esse movimento que vai nos dar a direção do campo elétrico, tudo bem? Agora, o campo elétrico vai ser assim desde que eu despreze os efeitos de borda. Porque, claro, que na borda aqui do capacitor, essas linhas de campo não vão ser tão perfeitas, certo? Elas vão se inclinar assim, ó. Tudo bem? Isso vai tornar o nosso cálculo muito mais complicado. Então, o que a gente vai fazer é desprezar os efeitos de borda. É admitir que o campo elétrico é sempre como mostrado na figura aqui, sempre como essas setas pretas. Isso é o que a gente chama de considerar esse capacitor um capacitor de placas infinitas. A gente sabe que eles não são infinitas, que elas têm área A, mas é considerar essas áreas infinitas para a questão do efeito de borda. Essa é uma boa aproximação? Se eu for calcular um capacitor de verdade, isso vai atrapalhar? Olha, depende da distância entre as placas. Então, essa aproximação que a gente está fazendo de capacitor de placas infinitas, ela vai funcionar muito bem, desde que a distância entre as placas seja muito menor do que a raiz da área, certo? Então, se eu tenho uma área ali de 100, a raiz disso vai dar 10. Se d for 0,1, 100 vezes menor, então tudo bem, certo? Agora, se forem de dimensões comparáveis, então essa aproximação não vai ficar boa e a capacitância que a gente calcular vai estar relativamente incorreta. Tudo bem? Bom, então a gente já admitiu que a geometria do campo elétrico vai ser essa. Vai ser paralela ao eixo X. Que as placas do capacitor estão carregadas. Agora o que eu preciso fazer é calcular quanto vale esse campo elétrico. Tudo bem? Então, para calcular quanto vale o campo elétrico, a forma mais simples é usar a lei de Gauss. Né? Bom, se a gente aplicar a lei de Gauss aqui, a gente vai ter que o campo elétrico dentro do capacitor, desprezando os efeitos de borda, vai ser igual a ρS, que é a densidade superficial de carga,
dividido por ε0, que é a permissividade do vácuo, na direção AX. Nesse caso, como é um exemplo de cálculo de capacitância, eu estou dando o resultado pronto do campo elétrico. Como a gente já viu lei de Gauss, a princípio eu imagino que vocês devam conseguir chegar nesse resultado sozinhos. Mas ao final da aula, eu vou deixar como apêndice e vou explicar como calcular esse campo elétrico aqui num capacitor de placas paralelas, tá bom? Então, por enquanto, aceita esse resultado. Se você já consegue calcular, ótimo. Se não, no final da aula você vai aprender a calcular esse campo elétrico, tá bom? Bom, então, como eu já falei, o ε0 é a permissividade do vácuo, é uma constante dada, certo? Olha que interessante. O jeito mais simples de escrever ela no sistema internacional é numa unidade chamada Faraday por metro, sendo que Faraday já é uma unidade de capacitância, ok? E ρS é a densidade superficial de carga. Então, eu admiti que nessa placa a carga era Q, certo? Em cada uma delas. Como a área é A, então ρS, que é a densidade superficial de carga, vai ser simplesmente Q sobre a carga sobre a área. Então, se tiver 1 coulomb em 1 metro quadrado, vai ser 1 coulomb por metro quadrado, e assim por diante. Tá bom? Bom, agora tendo o campo elétrico, eu calculo o potencial. Porque a capacitância é a relação entre o potencial e a carga. Então, eu preciso do potencial. A gente precisa admitir um sentido para esse potencial. Então, o sentido que a gente vai admitir é esse daqui, ó. Então, eu quero saber quanto que é o potencial entre a placa menos e a placa mais. Vou chamar isso aqui de V. Tudo bem? Então, vai ser o V entre x2 e x1, a diferença de potencial entre x2 e x1. Vou chamar SV entre x2 e x1 simplesmente de V. E vou escrever a definição do potencial, então, que é menos a integral de x2 até x1 de E dl, certo? Bom, essa grandeza, então, vai ser igual a integral de, bom, quanto que vale o campo elétrico? ρS ε0 ax dl, certo? O que eu vou fazer, então, é apenas me deslocar durante essa integral na direção x, né? Porque é onde o campo elétrico está apontando. E onde vai ter variação, onde vai ter diferente potencial. Então, como o dl vai ser na direção x, o ax dl vai se tornar simplesmente dl. Esse produto escalar aqui vai dar simplesmente dl. Não é? E como o ρS e y0 não dependem de x, eles saem para fora da integral. Então, essa integral aqui fica assim. Tudo bem? Menos ρS e y0, a integral de x2 até x1 de dl. E isso vai dar menos ρS e y0 vezes a diferença dos x's. Já acertando essa diferença, o potencial então vai ficar como sendo ρS sobre y0 vezes d. Tudo bem? Então veja, o potencial, a diferença de potencial em um capacitor de placas paralelas é basicamente igual a densidade de cargas vezes a distância entre as placas dividido por ε0. Então, quanto mais distante eu deixar as placas, maior vai ser a diferença de potencial para uma mesma carga, certo? Nota que interessante, né? ρS sobre ε0 é o campo elétrico. Então a gente chegou numa expressão que é muito famosa e algumas pessoas carregam ela até decora por ela ser tão simples. Mas ninguém precisa decorar essa expressão não. De que num capacitor de placas paralelas, pela sua geometria simples, né, considerando que ele não tem efeito de borda, o potencial é simplesmente o campo elétrico vezes a distância. E pronto. Interessante, não? Ora, agora eu tenho potencial, que é ρS sobre ε0d. Vamos escrever o ρS em função da carga, porque eu preciso da relação entre carga e potencial. Então eu sei que o ρS é carga dividido pela área. Então com isso eu vou substituir a expressão do ρS aqui na expressão do potencial e vou encontrar a expressão do potencial em função da carga. Então eu vou encontrar que o potencial é a carga vezes a distância dividido pela área vezes ε0.
Agora, para colocar a capacitância está fácil, né? A capacitância é carga dividido pelo potencial. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar o potencial dividindo, vou passar o A y0 multiplicando e o D dividindo. Vou inverter essa equação e vou encontrar quanto vale Q sobre V. Q sobre V é igual a capacitância e vou encontrar o resultado que a gente deseja. A capacitância de um capacitor de placas paralelas é igual à área vezes y0 dividido pela distância entre as placas. Então note, se eu construir um capacitor de placas paralelas, para ter um capacitor que armazena mais carga, que geralmente é uma coisa que pode ser útil para certas aplicações, o que eu preciso fazer é aumentar a área, o que pode não ser bom, porque eu gasto mais condutor, ou melhorar o meu processo e diminuir a distância. Se eu diminuir a distância, eu consigo mais capacitância. Né? Ou eu troco o isolante. Se eu trocar o isolante, eu posso melhorar esse Y0 aí, colocar um YR e aumentar a capacitância. Tudo bem? Então é isso, né? Quanto maior a área e menor a distância, maior vai ser a capacitância do capacitor de placas paralelas. Entenderam esse primeiro exemplo? Espero que sim. Vamos resolver um segundo exemplo mais sofisticado e mais completo agora. Esse exemplo vai servir de revisão para muita coisa que a gente já viu aqui no curso de eletromag. Então, prestem atenção, procurem acompanhar, ok? Nesse exemplo, a gente vai aproveitar e resolver um problema real. Né? Então, muitas instalações, inclusive instalações de circuitos internos de TV, instalações de internet e algumas instalações industriais também, utilizam ligações via cabo coaxial. O que é um cabo coaxial? É um cabo que tem um condutor central, um material isolante e um condutor em torno desse, como se fosse um grande cilindro. Né? Então a gente vai calcular a capacitância desses cabos e outras características. Né? Então esse cabo coaxial a gente vai tratar ele dessa forma, ó, como duas cascas cilíndricas coaxiais com raios A e B, sendo que o B é maior que o A. Então a casca com raio B é externa e a casca com raio A é interna. Aqui no canto esquerdo tem a figura para vocês irem acompanhando. Esse cabo vai ter comprimento L, certo? Aqui está mostrado como se o comprimento L fosse de um tamanho parecido com o A e B. Mas num cabo coaxial, o L é muito, muito maior do que A e B, certo? Muito bem. Entre estas cascas, eu vou colocar um material isolante dessa vez, que possui uma permeabilidade elétrica εr. Então, vai ser uma incógnita, mas eu sei que ele existe agora. Vamos assumir então que a carga interna que a casca interna tem uma carga mais Q e a externa tem uma carga menos Q. Então, com isso, a gente vai calcular a densidade superficial de cargas ρS nessas cascas. Com a densidade, a gente vai calcular o campo elétrico dentro do capacitor e o campo elétrico fora do capacitor. Depois a gente vai escrever o campo elétrico em todo o espaço. Com o campo elétrico, a gente vai poder calcular o potencial, que nesse caso vai sair em função do raio da coordenada cilíndrica, do ρ. E por fim, a gente vai calcular a capacitância desse cabo. Tá bom? É claro, né, que essa configuração, se você estiver interessado em capacitores, isso é conhecido como um capacitor cilíndrico, certo? Que basicamente é o mesmo objeto, o capacitor cilíndrico e o cabo coaxial. A gente está assumindo aqui que é uma casca interna, mas não precisa ser. Ela, se for maciço, isso realmente não muda nada, desde que seja um condutor. E o A pode ser tão pequeno quanto você queira também, tá bom? Entenderam o problema? É um problema basicamente de um capacitor cilíndrico. Bom, a gente inicia calculando a densidade superficial de cargas, ρS. Para calcular essa densidade superficial de carga, a gente precisa calcular as áreas, não é isso? Então, como são as áreas dessas duas cascas? Ora, a área de uma casca cilíndrica é o comprimento do perímetro vezes o comprimento do cilindro, a altura do cilindro, L. Então,
Da casca A vai ser 2πAL e da casca B 2πBL, tá bom? E com isso agora eu consigo calcular as densidades de carga. Então, a densidade de carga na casca A, que a gente vai chamar de ρSA, vai ser igual a mais Q sobre 2πAL, e a densidade de cargas na casca B vai ser menos Q 2πBL. Então, note que como A é maior que B, como B é maior que A, então a densidade superficial de cargas em A é maior do que em B, né? Como essa área em A é menor e eles têm a mesma carga, a carga está mais densa em A e menos densa em B, certo? Eu estou calculando uma densidade, né? Tudo bem? Com as densidades eu vou calcular o campo elétrico, certo? Bom, para calcular o campo elétrico eu vou usar a lei de Gauss de novo, certo? Novamente, para usar a lei de Gauss eu preciso de um problema com simetria simples. Então a gente vai fazer uma aproximação de novo aqui. A gente vai assumir que esse capacitor é infinito, ou que esse cabo coaxial é infinito. O que significa isso? É assumir uma aproximação em que L é muito maior do que B. Nesse caso, como a gente está pensando que isso não é um capacitor, é um cabo, essa aproximação é muito válida, certo? Vai funcionar muito bem. Os efeitos de borda de um cabo que tem muitos metros de comprimento vão ser desprezíveis. Então, se eu fizer isso, o campo elétrico vai apontar das cargas em A para as cargas em B. Consequentemente, o campo elétrico vai ser na direção a ρ. Então, ele é um campo elétrico que sai de forma cilíndrica, né? E aponta sempre da casca A para a casca B. Agora a gente tem que criar uma superfície gaussiana que nos permita calcular esse campo elétrico, o módulo dele. O jeito mais fácil é assumir uma superfície gaussiana também cilíndrica que fique entre essas duas cargas, entre essas duas cascas carregadas. Perdão. Então ela está aqui pontilhada. Essa é a nossa superfície gaussiana, né? A gente vai assumir que essa superfície gaussiana tem um raio ρ. Eu vou usar o mesmo nome da coordenada, já vai ficar mais fácil. E tem uma certa altura h minúsculo, tudo bem? E vou posicionar ela, então, desde que ρ seja maior do que A e menor do que B. Mas depois a gente pode extrapolar isso para quando estiver calculando o campo elétrico fora do capacitor. Agora que eu tenho a superfície gaussiana, eu aplico a lei de Gauss, certo ou não? Então, o que diz a lei de Gauss? Que a integral numa superfície fechada do EDA, EDA é o vetor da superfície gaussiana, é igual a carga interna, a carga envolvida por essa superfície, dividido por epsilon. Então, o que eu preciso fazer para começar é resolver essa integral. Essa é a parte mais difícil de aplicar a lei de Gauss, né? A forma mais simples é separar essa integral nas três superfícies da superfície gaussiana. Então, a superfície gaussiana eu posso dividir em três superfícies simples. Uma chapa, que é a base, uma chapa, que é a tampa, e uma chapa curva, que é a lateral. Ok? Então, é a tampa do cilindro, a base do cilindro e a lateral do cilindro. Como o campo E aponta na direção ρ, então, na base e na tampa, a gente vai ter que o produto escalar entre o campo elétrico e o vetor da área é zero, certo? Porque o campo elétrico aponta na direção ρ. E o vetor da área aponta na direção z ou na direção menos z da base. Eles são perpendiculares, ok? De modo que tanto a integral da base quanto a integral da tampa são zero. E a gente começa a perceber que a gente fez uma boa escolha de superfície gaussiana aqui. A nossa superfície está simplificando a resolução do problema. Quando eu separei aquela área em três superfícies, só faltou a superfície lateral agora. Na lateral, o vetor dA aponta na direção ρ. E, portanto, para a lateral, o campo elétrico e o dA são paralelos. De modo que o produto escalar EDA dá simplesmente o módulo de E vezes o módulo de dA. E essa integral vai passar a ser essa integral aqui, tudo bem?
Como o E não depende da posição que eu estiver da casca, o E depende de ρ, mas ele não depende em que ponto da casca eu estou. Se eu estou aqui, se eu estou aqui, eu posso estar em qualquer ponto da casca que o E vai ser igual, certo ou não? Na superfície. Então eu posso tirar ele para fora da integral. Né? Ele não depende de em que posição da área está. E essa integral fica simplesmente a integral da área dessa casca lateral. E eu sei calcular essa área, né? Quanto que ela vale? Ela vale 2πρh. Tudo bem? Porque o raio da superfície gaussiana é ρ e a altura da superfície gaussiana é h. Então, essa área vai dar simplesmente 2πρh vezes o campo elétrico. Tudo bem? Então, com isso, essa integral, que é o lado esquerdo da lei de Gauss, que é a integral de EdA, vai ter um termo que é zero, outro termo que é zero e outro termo que é E vezes 2πρh. E se torna um termo bem simples. O que eu preciso fazer é calcular a direita da lei de Gauss. Para calcular o termo à direita, eu preciso da carga interna. Então, quanta carga eu envolvo com essa minha superfície gaussiana? Ora, eu sei que no cabo inteiro eu tenho carga Q, certo? Na casca inteira A, eu tenho carga Q. Como eu estou envolvendo uma parte proporcional a H, basta fazer a razão entre H por L. Concordam? A carga interna, então, vai ser Q, que é a carga total, vezes H dividido por L. Então, se a minha altura for metade do cabo, eu tenho metade da carga. Se o H for igual a meio L, eu tenho metade da carga. Se o H for igual a L inteira, eu tenho a carga inteira. Faz sentido, certo? Bom, então agora eu posso resolver a lei de Gauss. Ela está aqui. Eu já vou aproveitar e dividir o meu epsilon em epsilon r e epsilon zero. E vou escrever quanto eu encontrei cada um dos lados. À esquerda, a integral vai dar E vezes 2πρh. E à direita, a carga interna vai dar Q vezes H dividido por L. E depois sobra o epsilon, que eu separei em epsilon r e epsilon zero. Agora o que eu devo fazer é passar esse 2πρh para o lado de lá. Note que o H vai cortar. E eu vou ter a expressão do campo elétrico. Eu sei que ele aponta na direção a ρ, então já vou escrever ele completinho aqui. Ó. O campo elétrico então vai ser igual a carga, dividido por 2πρ, que é a coordenada do raio, em coordenadas cilíndricas. L, que é o comprimento do cabo, epsilon r e epsilon zero na direção a ρ. Note que ele depende de ρ, certo? Isso é uma coisa importante, diferente do capacitor de placas paralelas, que o campo elétrico não dependia de nenhuma coordenada. Aqui ele depende de uma coordenada, ele depende de ρ. Se eu quiser escrever em função da densidade superficial de carga, para ficar parecido ali, para poder comparar com o capacitor de placas paralelas, eu posso trocar a expressão de ρSA. E o que vai acontecer é que vai aparecer o A aqui em cima do campo elétrico, a densidade superficial de carga, ρ e epsilon r e epsilon zero. As duas expressões são boas, cada uma serve por uma coisa. Tudo bem? Note que é interessante, né? O E é inversamente proporcional a ρ. Então ele é mais intenso, o campo elétrico no cabo coaxial, ele é mais intenso nas proximidades do condutor interno e mais fraco nas proximidades do condutor externo, que a gente costuma chamar de malha ou de cordoalha. Tudo bem? Bom, agora eu quero o campo elétrico fora do capacitor para entender o campo elétrico na região inteira. Fora do capacitor são duas regiões diferentes. Eu tenho uma região interna ao condutor A, a casca condutor A, e externa à casca B. Então, se eu colocar uma superfície gaussiana que tem um raio menor do que A, eu não vou envolver carga nenhuma. Concorda ou não? A carga interna vai ser zero ali dentro. Já se eu colocar uma superfície gaussiana com um raio maior do que B, eu vou envolver as duas cascas cilíndricas com a mesma altura H. Então, a carga que existe na casca de raio A vai cancelar com a carga que existe na casca de raio B. De modo que eu também vou ter uma carga interna zero. Não porque eu não envolvi carga nenhuma, mas porque eu envolvi a mesma quantidade de cargas positivas e negativas.
Então, tanto para ρ menor que A, quanto para ρ maior do que B, a carga interna é zero. E com isso o campo elétrico fora do capacitor é sempre nulo, né? Porque o lado direito da lei de Gauss vai dar zero e o único jeito disso acontecer é o campo elétrico ser zero. Então o campo elétrico é nulo fora do capacitor, tanto na parte interna quanto externa, e dentro do capacitor a gente já conhece. Então, resumindo, né, o campo elétrico que a gente calculou, que é uma boa parte do trabalho desse problema, o campo elétrico é igual a vezes a densidade superficial de carga na casca interna, dividido por ρ epsilon R epsilon 0 na direção a ρ, dentro do capacitor, ou seja, com ρ entre A e B, e é zero para ρ menor do que A e ρ maior do que B. Ok? Perfeito. O que significa? Significa que dentro do condutor A, ou dentro da casca condutora A, se você preferir, o potencial é constante. Entre A e B o potencial varia. E fora de B o potencial é constante de novo. Tudo bem? Então vamos calcular o potencial elétrico em função do raio ρ. Para isso eu vou usar a definição, né? Então vai ser integral de A até B de menos EdL. E vamos assumir que o potencial na casca externa é zero, tudo bem? O que é típico em cabos coaxiais. Em cabos coaxiais é muito comum a gente aterrar a cordoalha ou a malha externa e deixar o potencial flutuar como referência no condutor interno. No condutor interno que o potencial flutua. Então o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a diferença de potencial para qualquer ponto ρ em relação à casca externa, porque ela eu vou definir como zero. Tudo bem? Então primeiro eu vou pegar essa expressão que é genérica aqui de cima e vou trocar ela para o meu ponto A vai ser um ponto qualquer no raio e o meu ponto B vai ser a casca externa. E agora eu vou usar o que eu sei, né? Eu vou assumir que o potencial na casca externa é zero e ao calcular o potencial, então eu vou substituir a expressão do campo elétrico que eu já conheço, tudo bem? Essa não é uma integral difícil de resolver porque boa parte dos termos não depende da coordenada. Então A, que é o raio, né? A densidade superficial de carga, o epsilon R e o epsilon 0 saem para fora da integral. E só quem vai depender da integral é 1 sobre ρ. Então é um pouco diferente da outra vez, porque no capacitor de placas paralelas o campo elétrico não dependia da coordenada, nesse caso ele depende, então ficou 1 sobre ρ aí dentro. Mas como daquela vez, basta a gente escolher dl como sendo dρ, que este produto escalar AρroDL, que vocês estão vendo aqui, vai se tornar simplesmente dρ. Tudo bem? Então o que eu vou ter é uma integral de 1 sobre ρ dρ. Integral clássica lá de cálculo 1. Tudo bem? Quanto que é o resultado dessa integral? Quanto que é a integral de 1 sobre x dx? É ln de x, certo? Então a integral de 1 sobre ρ dρ é ln de ρ. De quanto? De ρ até b. Certo? Então isso vai dar o termo que está para fora da integral. Então a ρ SA sobre epsilon R epsilon 0 vezes ln de b menos ln de ρ. Como eu tenho menos aqui, eu vou inverter esses dois termos, tudo bem? Para assumir que aquele sinal vai ficar mais organizada essa expressão. Então eu vou ter que o potencial em função de ρ é A vezes a densidade superficial de carga, ρSA, dividido por epsilon R epsilon 0, vezes ln de ρ menos ln de b. Se você quiser usar uma propriedade logarítmica, isso vai dar ln de ρ sobre ln de b. E vai da escolha do freguês, tá bom? Mas aqui já está uma expressão bem fechadinha. Basta eu escolher que posição que eu quero medir o potencial. Então eu quero na metade do cabo. Substituo o ρ aí como A mais B sobre 2 e vejo quanto dá. Tá bom?
Bom, como eu já tenho uma expressão fechada para o potencial, eu já posso calcular a capacitância do cabo, que é aquilo que mais interessa no nosso exemplo. A capacitância do cabo vai da gente usar a expressão do potencial e deixar explícita a carga. Tudo bem? Eu não quero a capacitância num ponto qualquer do raio. Eu quero a capacitância do cabo como um todo. Então eu vou trocar o ρ, que é o potencial para qualquer ponto, por A. E vou calcular então o meu V como a diferença de potencial. Então a diferença de potencial entre o contor interno e o contor externo vai ser a expressão que eu já tinha substituindo o ρ por A. Tudo bem? E agora o que eu vou fazer é trocar a densidade superficial de carga pela carga dividido pela área, pela expressão da densidade superficial de carga. Ao fazer isso, a carga vai ficar explícita. E aqui, para ficar um pouco mais simples, eu vou usar então a definição do Ln e vou trocar Ln de A menos Ln de B por Ln de A sobre B, tá bom? Substituindo então o ρSA, eu vou chegar nessa expressão aqui. Tudo bem? Então, com isso, a capacitância vai ser a razão entre Q e V. Então, o que eu preciso fazer? Passar o V dividindo e passar todo o resto que não é Q, pegar tudo isso daqui dessa expressão e passar multiplicando, tudo bem? Uma parte multiplicando, uma parte dividindo, inverter a equação inteira. Então, eu vou calcular quanto que é Q sobre V, e Q sobre V, que é a capacitância, vai dar 2πl εr e ε0, dividido por Ln de A mais A sobre B. Ok? Esse é um problema tecnológico, né? Um cabo coaxial é um problema tecnológico. Então, vamos analisar um pouquinho essa expressão que a gente chegou. A capacitância do cabo depende diretamente de L. Se eu dobrar o L, dobra a capacitância. Se eu triplicar o L, eu triplico a capacitância. Significa que quanto maior o cabo, maior a capacitância. Tudo bem? Então, quando eu vou comprar um cabo coaxial, dependendo do tamanho dele e do condutor que é usado, e principalmente, né, do isolante que é usado, então depende do isolante, do tamanho do cabo coaxial, ele vai ter uma certa capacitância. Mas essa capacitância depende de L. Então, quando eu compro um cabo, um específico, eu compro uma capacitância por quilômetro, uma capacitância por metro. Então, aqui tem dois exemplos de cabos especificados, né? O RG58 e o RG59. Então, no site desses revendedores aqui, a gente pode encontrar as características de capacitância deles. Então, um deles tem aproximadamente 100 nanofarads por quilômetro e o outro tem aproximadamente 70 nanofarads por quilômetro. Note que, se você desejar, você pode pegar as outras características do cabo, como o tamanho do A, o tamanho do B, e a partir do valor de capacitância você consegue calcular quanto é o εr, que é uma coisa interessante. Você pode saber qual é o isolante que o fabricante utilizou só pela permeabilidade elétrica dele. Tá bom? Isso é importante? A capacitância do cabo? É. Então, um cabo com capacitância, ao ser colocado num circuito, entre um sistema eletrônico e outro, é como se eu tivesse colocado um capacitor em paralelo com o circuito. Esse capacitor muito provavelmente vai se tornar um filtro. E esse filtro pode atenuar exatamente o sinal que você quer transmitir. Ou pode não fazer nada. Então essa característica de capacitância é muito importante na hora de projetar como você vai levar o seu sinal de um ponto até outro. Se você escolher um cabo coaxial para isso, e um cabo coaxial tem grandes vantagens, ele é bastante imune a ruído, por exemplo, ele vai ter a desvantagem de ter uma certa capacitância. Você precisa considerar essa capacitância para ter certeza que você não vai filtrar exatamente o sinal que você queria transmitir. Tá bom? Bom, então dado isso, eu queria deixar aqui com vocês dois exercícios. O primeiro é um capacitor de placas paralelas, com área de 5 centímetros quadrados e distância de 1 milímetro. Então tenho duas placas, a área dessas placas é 5 centímetros quadrados, é pequena, mas a distância entre eles é muito menor, é 1 milímetro só. E ele vai ter uma diferença de potencial de 20 volts. Então dessa vez eu estou dando a diferença de potencial. O meio possui um εr de 2. Então é um isolante. Assumindo que uma dessas placas está no plano XY, ou seja, está no plano z igual a 0, e que a outra está, por consequência, em z igual a 1,
calcula o potencial em função de Z, o campo elétrico dentro do capacitor, o campo elétrico fora do capacitor, a densidade superficial de carga, você pode chamar de ρS se quiser, a carga total de cada placa e quando você conseguir a carga total, você já tem a diferença de potencial, que é 20 volts, calcula a capacitância desse capacitor. Tá ok? Lembre-se que ao final dos slides tem as respostas, tá bom? Não tem o caminho, mas tem as respostas. O segundo problema é um pouco mais sofisticado, porque a gente resolveu um capacitor de placas paralelas como exemplo. Nesse caso, tem uma geometria completamente nova para vocês praticarem. A gente vai resolver aqui um capacitor de cascas esféricas. É o famoso capacitor esférico. Então, o que é ele? São duas esferas concêntricas, duas cascas esféricas concêntricas, de condutores, de raio A e B, sendo que o B é externo e o A é interno. Essas cascas estão, entre elas, o meio possui uma permeabilidade elétrica εr qualquer. E a gente deve assumir que a casca interna tem carga mais Q e a casca externa tem carga menos Q. Então, com isso, vocês devem calcular a densidade superficial de carga nessas cascas, o campo elétrico dentro do capacitor, ou seja, entre as cascas, o campo elétrico fora, ou seja, internamente a casca menor e externamente a casca maior, o potencial elétrico em função do raio e a capacitância do cabo, do capacitor, certo? Note que esse segundo problema é uma grande revisão de quase tudo que a gente já viu no curso aqui de Eletromag aplicado em engenharia, tá bom? Então, quem conseguir resolver esse exercício está entendendo bastante de Eletromag. E aqui estão as respostas, tudo bem? Como o primeiro exercício é um problema numérico, então são respostas numéricas. Como o segundo exercício é um problema literal, então são as expressões que vocês devem encontrar, ok? Esse é um capacitor clássico. Se vocês tiverem dificuldades, procurem na literatura que vocês encontram uma solução desse problema. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham bons estudos. Para aqueles que querem verificar como encontrar o campo elétrico no capacitor de placas paralelas, continue assistindo o vídeo que agora a gente vai fazer isso. Então, no nosso apêndice aqui, a gente vai retomar o cálculo do campo elétrico no capacitor, só que dessa vez de placas paralelas, que foi aquilo que foi dado no exemplo 1, tá bom? Bom, um capacitor de placas paralelas, ele é composto de duas placas infinitas separadas por uma distância d e com densidade superficial de carga ρS. Dado essas características, como é que a gente calcula o campo elétrico dentro desse capacitor? O que eu preciso fazer é definir uma superfície gaussiana. Eu posso escolher a cilíndrica ou quadrada, tanto faz, né? Nesse caso, a gente vai escolher a cilíndrica, que eu acho que é mais simples. E a tampa vai ter raio R, esse cilindro vai ter raio R, tá bom? Então, com isso, a base dessa superfície vai estar fora do capacitor e a tampa vai estar dentro. Então, note aqui no nosso desenho como vai funcionar a superfície gaussiana. Ela vai atravessar a placa de baixo, a placa com carga positiva, e esse pedaço vai estar dentro e a tampa que está aqui vai estar fora. E em cinza aqui está representado a parte em que essa superfície gaussiana atravessa a placa do capacitor. Eu vou aplicar a lei de Gauss. Então ela diz que a integral de EdA é igual a carga interna dividido por epsilon. E a gente vai agora dividir a integral à esquerda nas três superfícies que formam o cilindro. Então essa integral do campo vezes dA vai ser a integral na base, mais na tampa e mais na lateral. Tudo bem? E vamos analisar os três termos separadamente. A base está fora do capacitor, né? Eu já sei que fora do capacitor o campo elétrico é zero. Uma vez sabendo que o campo elétrico é zero na base, eu sei que essa integral vai dar zero. Tudo bem? Na lateral, o vetor E ele é
perpendicular ao DA. Eu sei que o campo elétrico aponta entre uma placa e outra, certo? Como na lateral o vetor DA não aponta, está perpendicular ao vetor que aponta entre uma placa e outra, este produto escalar vai ser zero. E, portanto, a integral da lateral é zero. Não porque não há campo, mas porque esse produto escalar é zero. Já na tampa, os vetores E e dA são paralelos e, portanto, o produto escalar E dA vai ser só igual ao produto entre os módulos. Então, a integral na tampa fica uma integral do produto dos módulos. Como o E não depende, ele sai para fora da integral, fica só a integral da área. E essa integral da área vai virar E vezes πr ao quadrado, tudo bem? Antes de mudar de slide, algum estudante pode se perguntar, mas como é que eu sei que o campo do capacitor é zero? Uma forma de mostrar isso é escolhendo uma superfície gaussiana com um cilindro maior que atravessa as duas placas e que a tampa e a base estão fora do capacitor. Ao fazer isso, você consegue mostrar que o campo elétrico fora do capacitor é zero, tudo bem? Fica como dica. Bom, então com isso, a gente viu que essa integral de EDA, ele vai ter a base zero, vai ter a lateral zero e a tampa vai dar E vezes πr ao quadrado. Agora eu preciso calcular a carga interna. A carga interna é quanto que eu tenho de carga naquele disquinho cinza da figura, né? Bom, é a densidade superficial vezes a área que atravessou, que é πr ao quadrado também. E agora eu aplico a lei de Gauss. E ao aplicar a lei de Gauss, eu tenho que no termo à esquerda a integral vai dar E πr ao quadrado. E no termo à direita vai dar ρs πr ao quadrado sobre ε. Note que o πr ao quadrado corta aqui. E eu vou ter que o módulo do campo elétrico é simplesmente ρs sobre ε. Tudo bem? Como eu alinhei meu capacitor na direção Z, nesse caso, então vai ser o E, o vetor do campo elétrico, vai ser igual a ρs sobre ε na direção AZ. Mas se você alinhar na direção X ou na direção Y, vai ser na direção que você alinhar. Tá ok? Então fica como revisão de aplicação de lei de Gauss este pequeno apêndice. É isso novamente. Espero que vocês tenham compreendido a aula. Tentem fazer os exercícios, confiram com as respostas. Bons estudos e até a próxima.